Em primeiro lugar, obrigado, Steve, por esse assunto vitalmente importante. Obrigado, Chris, por uma introdução tão gentil. Eu não sabia a tempestade de fogo que o Evangelho segundo Jesus iria causar. Quando eu escrevi aquele livro, eu fiquei profundamente animado por escrevê-lo, eu admito isso, porque senti que o Evangelho estava sendo deturpado, e que estava sendo deturpado no cerne da tradição de onde vim. Eu fiquei chocado com a deturpação do Evangelho, que eu senti que estava vindo do seminário, que era o bastião da minha própria herança. E eu admito que eu escrevi isso com fogo no coração, esse livro. E eu me lembro, Zondervan, que publicou o livro e o lançou, disse que achava que venderia cerca de 25 mil cópias. Mas eles não entendiam o que iria acontecer se alguém pisasse no oxigênio do seminário de Dallas e cortasse o ar. Então, foi um tanto além disso inicialmente e causou uma tempestade de fogo. E, sabe, tornou-se um momento decisivo em minha própria vida quando saí do seminário. Eu havia sido preparado no seminário para travar batalhas sobre inerrância, a inspiração bíblica, para travar batalhas sobre o que o Steve estava falando, paradigmas da santificação, verdadeiro e falso, entender o que era a verdadeira santificação. Eu nunca acreditei que iria passar a minha vida tentando defender o Evangelho dos ataques dos evangélicos. Isso foi um choque total. E quando eu escrevi isso, essencialmente, eu me distanciei da minha própria tradição. E terminei, por um momento, no processo disso, como uma alma perdida, até que ao estudar, a fim de escrever esse mesmo livro, eu pude dizer, abracei completamente, com toda a paixão do coração, a teologia reformada. E começou com a soteriologia, em seu nível subjetivo básico, o que significa colocar a sua fé em Jesus Cristo. E aí não parou. Esse foi o Evangelho segundo Jesus. Depois escrevi a resposta para toda a reação, chamada o Evangelho segundo os apóstolos. E então veio a vergonha do Evangelho e o mesmo esforço para esclarecer o Evangelho. Então veio difícil crer e agora escravo. E eu continuo tentando abordar o fato de que os evangélicos não estão representando corretamente o Evangelho. Como podemos, depois de todos esses anos, não conseguir isso? Essa parece ser a realidade disso. Eu sou muito grato que o Senhor, em sua maravilhosa providência e graça, simplesmente me misturou a este movimento, ao mesmo tempo em que você está vindo e alguns outros estavam vindo, e Jim Boyce estava criando o perfil de todas essas coisas, e, sabe, isso era totalmente novo na categoria de onde eu vim. Abordar um assunto como esse naquele nível e fazer essa abordagem. E eu precisava de novos companheiros. E por isso, obrigado. Um dos pregadores mais proeminentes da América, que todos vocês devem saber quem é, ele me ligou e disse, eu tenho que me encontrar com você imediatamente. Claro, eu ficaria feliz em fazer isso. Vamos almoçar, e ele disse, você dividiu o corpo de Cristo de uma maneira massiva ao escrever aquele livro. E eu apenas perguntei a ele, é verdade? Se não for verdade, então escreva uma resposta. Diga-me onde não está a verdade. Mas o ponto que ele estava apontando era o que eu sentia, que havia uma alienação imediata. Mas está tudo bem. Isso é algo que nós temos que acertar. Isso é algo que temos que acertar. Alguns de nós podem estar errados sobre o batismo. Isso
Isso nós podemos ajustar. Agora vocês poderiam pensar. Vocês poderiam pensar que com o ataque massivo desta grande obra que está saindo das mentes reformadas, que as questões seriam resolvidas, que todos iriam embarcar nessa. E como Steve disse, você finalmente iria ver, e depois veria em todos os lugares, a soberania de Deus na graciosa obra da salvação. Mas ainda temos que batalhar e lutar. E há batalhas a travar neste nível básico e fundamental, em torno do Evangelho. E uma das batalhas é crer ou não. A necessidade de crer no Evangelho de Jesus Cristo para ser salvo. Há muito movimento no evangelicalismo para defender a ideia de que você não precisa crer no Evangelho para ser salvo. A mensagem do cristianismo sempre foi a mensagem da fé em Cristo. O conteúdo disso, objetivamente, encontra-se nos fatos evangélicos da história registrados nas Escrituras. Sempre afirmamos isso. Esse tem sido o cerne do verdadeiro entendimento bíblico desde o Novo Testamento. Os verdadeiros cristãos sempre acreditaram que a única maneira de os pecadores serem resgatados do inferno eterno é crendo no Evangelho, reconhecendo a Cristo. Durante séculos, os cristãos deram suas vidas e derramaram seu sangue para tornar essa mensagem conhecida. Durante séculos, eles gastaram suas fortunas para enviar missionários aos cantos mais extremos do mundo, que em muitos casos, eles deram suas vidas lá, seja na vida ou na morte, para levar a única mensagem que salva, além da qual ninguém pode ser salvo. Isto é o que temos crido. A salvação vem apenas para aqueles que creem na verdade a respeito de Jesus Cristo, na sua pessoa e sua obra. E aqui está esta ironia, realmente patética, que no nosso tempo, com maiores meios do que nunca para proclamar o Evangelho até os confins da terra, a igreja ficou confusa se isso é mesmo necessário. Envergonhado pelas realidades do pecado e do inferno, com medo de ofender os que estão perecendo, chamando-os ao arrependimento e confessando Jesus como Senhor, e tentando de maneira desesperada salvar Deus de ser responsável pela condenação de alguém. Levantamos questões a respeito se as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Afinal, como dizem, Deus ama você do jeito que você é, como ouvimos anteriormente. Temos perguntas a respeito do senhorio de Cristo, temos muitas perguntas sobre a doutrina da justificação, temos confusão a respeito da doutrina da imputação, também temos muita confusão sobre a fé. É mesmo necessário crer em Jesus Cristo? Portanto, a pergunta que eu recebi nesta sessão é: as pessoas precisam ouvir o Evangelho e crer nele para serem salvas? A resposta bíblica é sim. Sim. E é nisso que sempre acreditamos. E é isso que sempre pregamos e entregamos nossas vidas, geração após geração, para proclamar. No entanto, temos algumas ideias novas. Eu vou apenas dar a vocês talvez algumas categorias, e então talvez algumas pessoas para definir um pouco. Há um movimento que se enquadra sob o título Teologia Natural. Vocês devem ter lido um pouco a respeito disso. E a teologia natural sugere que um homem tem poderes naturais de raciocínio para se aproximar de Deus, sem a Bíblia e sem o Evangelho. Ele é capaz de saber o suficiente sobre Deus para satisfazer uma espécie de requisito mínimo divino.
sem as Escrituras. Uma fonte disso nós podemos entender, eu tirei do LA Times. O Papa, interpretando o Concílio Vaticano II, diz, e eu cito a seguir: o Evangelho nos ensina que aqueles que vivem de acordo com as bem-aventuranças e que suportam com amor os sofrimentos da vida, entrarão no reino de Deus. Fecho aspas. Podemos admitir que os católicos acreditariam nisso. O ensino bíblico que a salvação só vem em resposta à fé em Jesus Cristo é rejeitado. É rejeitado como excessivamente cruel. E os pagãos são salvos se apenas viverem uma vida boa e forem sinceros. E como Peter Griffith tentou dizer em Ecumenical Jihad, são essencialmente monoteístas. Na verdade, Peter Griffith diz nesse livro, endossado por Chuck Colson e Jim Packer, que mesmo os ateus estarão no céu se procurarem descobrir se de fato há um Deus. Portanto, não se surpreenda, diz Peter Griffith, se você entrar no céu e ver hindus, muçulmanos. Na verdade, ele disse que os muçulmanos, em sua maioria, são melhores cristãos do que os cristãos. O livro é Ecumenical Jihad, endossado por J.I. Packer e Charles Colson na contracapa, tá? Houve uma entrevista interessante. Uma entrevista muito interessante no Hour of Power, o meu programa de televisão favorito. Eu mudo do Arcis Pro para Robert Schuller com frequência. Em uma transmissão da Hour Power, isso foi em 1997, e eu pedi a transcrição porque eu fiquei muito surpreso com isso. O convidado era Billy Graham. Billy Graham, o principal evangelista do mundo. Billy Graham estava tendo uma conversa com Robert Schuller, e aqui está a conversa. O Sr. Graham disse: acho que todos que amam a Cristo ou conhecem a Cristo, quer estejam conscientes disso ou não, são membros do corpo de Cristo. Se eles vêm do mundo muçulmano, do mundo budista, ou do mundo cristão, ou do mundo dos incrédulos, eles são membros do corpo de Cristo porque foram chamados por Deus. Eles podem nem saber o nome de Jesus, mas eles sabem que precisam de algo, e creio que estão salvos e estarão conosco no céu. Fecho a citação. Essa citação foi do Billy Graham, não do Robert Schuller, tá? Ao que Billy Graham respondeu mais uma vez: conheci pessoas em situações tribais. Eles nunca viram uma Bíblia, ouviram falar de uma Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus, mas eles creram em seus corações que há um Deus e eles tentaram viver uma vida separada da comunidade em que viviam. Aí o Robert Schuller disse: há uma amplitude na misericórdia de Deus. Ao que o Sr. Graham disse: definitivamente há. E não estamos falando algo fora da margem, pessoal. Um pouco dessa conversa é um reflexo da verdade em que acreditamos sobre a necessidade do Evangelho. Não importa se eles conhecem o nome de Jesus ou já ouviram o Evangelho. Talvez em uma frente mais acadêmica, se eu tivesse a escolha, eu escolheria manter isso aqui. Então, deixe-me consertar. Se formos em uma frente mais acadêmica, encontramos um homem que, ao longo dos anos, se metamorfoseou continuamente pelo nome de Clark Pinnock. E cito dele: quando nos aproximamos do homem de fé, ele começou como evangélico. Quando nos aproximamos do homem de fé, que não seja a nossa própria fé, será com um espírito de expectativa para descobrir como Deus tem falado com ele. E que nova compreensão da graça e do amor de Deus podemos descobrir neste encontro.
Pinnock continua dizendo, a nossa tarefa ao abordar outro povo, outra cultura, outra religião, é tirar os sapatos, porque o lugar para o qual estamos nos aproximando é um solo sagrado. Podemos esquecer que Deus estava lá antes da nossa chegada. Fecho a citação. Então Pinnock disse o seguinte, Deus tem mais coisas acontecendo por meio da redenção do que aconteceu na Palestina do primeiro século. Raymond Panikkar escreveu um livro chamado O Cristo Desconhecido do Hinduísmo. Há um título bizarro, O Cristo Desconhecido do Hinduísmo. E nele ele diz o seguinte, cito a página 54, o hindu bom e fidedigno é salvo por Cristo, e não pelo hinduísmo. Mas é através dos sacramentos do hinduísmo, através da mensagem de moralidade e de vida boa, que a mística que desce até ele, através do hinduísmo, se torna a mística pela qual Cristo salva aquele hindu. Um popular pastor carismático da televisão no Texas, John Hagee, diz que os judeus não precisam crer em Cristo, eles não precisam acreditar no Evangelho, eles podem ser salvos por outros meios. E ele defende isso o tempo todo. Um livro escrito há alguns anos e publicado pela Moody Press chamado Totally Saved, escrito pelo Dr. Tony Evans, diz que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho serão salvas por serem transdispensacionalizadas. Ele inventou essa palavra. Ou seja, elas serão tratadas como se vivessem antes da vinda de Cristo. É o suficiente para vocês? Ou vocês querem mais? Isso é o suficiente para mim. Estamos perdendo nosso tempo enviando missionários, perdendo nosso tempo pregando o Evangelho. Será que estamos apenas piorando as coisas? Porque se forem salvos sem a mensagem, então a mensagem pode potenciar a depravação deles. Eu sei que vocês sabem que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sei que vocês sabem disso, João 14,6, Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, somente no nome de Cristo, pelo qual devemos ser salvos. Vocês conhecem essas passagens, mas vamos adotar uma abordagem diferente do que apenas recitar esses versículos, ou eu iria terminar agora e tenho mais alguns minutos para preencher. Então vamos abordar isso de uma maneira um pouco diferente, vamos fazer a pergunta. O pagão sem ajuda tem em si mesmo a capacidade de chegar a qualquer conhecimento salvador de Deus, deixado a si mesmo? Ora, se você tem alguma doutrina bíblica sensata sobre a depravação, você sabe a resposta. Claro. Mas vamos expandir isso um pouco e olhar para algumas passagens das Escrituras que eu creio que podem nos enriquecer. Na verdade, vocês poderiam começar em Gênesis 3. E sempre pode começar por aí, mas podemos começar dizendo que se o homem, por sua própria razão, pudesse conhecer a Deus, salvando-se, então assumiríamos que haveria uma grande vantagem a Adão e Eva antes de caírem. Adão e Eva tinham os poderes naturais de sua condição sem pecado. Eles tinham, com mentes perfeitas e razão perfeita, a capacidade naturalmente de entender por que foram criados exatamente o que Deus exigia deles. Eles sabiam intuitivamente o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer. A teologia natural coloca você de acordo com os propósitos, a vontade, os planos, os requisitos e os mandatos de Deus. Muitos desses teólogos naturais, suponho, ficariam chocados a enfrentar a realidade que nem mesmo Adão e Eva poderiam saber o que Deus exigia, o que Deus lhes negava por qualquer meio de sua razão perfeita, a menos que Deus o tivesse revelado a eles. Deus teve que dizer a eles, não comam isso, não comam aquilo, casem-se com essa mulher que apareceu nessa manhã. Dê o nome aos animais, cuide do jardim. Adão não é a origem da verdade. Adão não é a origem da justiça, do dever, da moralidade, do significado, da beleza. O Deus Criador é a origem de tudo isso. E tudo lhe foi dado
em tempos de revelação especial, dia após dia, quando Deus caminhava e falava com Adão. Deus teve que descer e encontrar Adão todos os dias e dar a Adão os seus requisitos. Ninguém é capaz de entender Deus sem a ajuda de uma revelação especial. E mesmo em sua condição não caída, ele não teria sido capaz de intuitivamente fazer a vontade de Deus e agradar a Deus se não tivesse ouvido de Deus o que Deus exigia. E desde a queda, qualquer esperança que haja para um ser humano perfeito conhecer e obedecer à vontade de Deus está tão corrompida que concordamos que nenhum indivíduo corrompido e caído jamais poderia agradar intuitivamente a Deus por seus próprios raciocínios humanos. O homem não pode agradar a Deus sem obediência à sua revelação. E de acordo com o capítulo 17 dos Atos, agora Deus requer que todos os homens se arrependam e creiam naquele que ressuscitou dentre os mortos. Onde chega o homem deixado a si mesmo? Ele chega a Deus? Ele chega ao ponto de Deus salvá-lo? Deus está impressionado com a intuição dele, com seus meandros místicos pela sua própria razão humana e pela razão coletiva de qualquer comunidade pagã a que ele se submeteu ou se submeteu a todos. Deus está satisfeito. Isso é um caminho até Deus? Deixe-me lhes mostrar algumas passagens. Vamos começar em Romanos 1. E há que pode ser dito sobre isso em muitas partes das Escrituras, mas a que horas essa sessão termina, Cris? 3:30? Ok. Bem, eu vou dizer algumas coisas. Eu quero que vocês entendam a imagem de Romanos 1, versículo 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Qual é essa obrigação? Ele estava ansioso para fazer isso, o quê? Pregar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todos no mundo são alvo aqui do apóstolo Paulo, nesta quitação da sua dívida de proclamar a única mensagem que salva, que é o Evangelho. Ele é um devedor. Ele se sente obrigado aos judeus, aos gregos, aos educados, aos sem instrução, porque não há outra maneira de ser salvo. O versículo 18, então, é aquela declaração muito inconvincente. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Este é o problema da raça humana, do homem natural. Ele suprime a verdade que ele tem. Ele não vai da verdade que tem para uma luz maior por conta própria. Ele vai para o outro lado. Aquilo que é conhecido sobre Deus é evidente dentro deles, pois Deus tornou isso evidente para eles. Eles têm poder de raciocínio, eles têm poderes dedutivos que os levariam de volta a uma fonte original, uma causa primária. Eles têm poder de raciocínio suficiente para voltar pelas etapas da lógica, usando o raciocínio de causa e efeito, que é como raciocinamos sobre tudo, para voltar à causa primeira e entender que aquele que causou isso é um glorioso poder criativo, versículo 20, com atributos invisíveis, poder eterno, natureza divina. E isso é tão evidente e óbvio que o homem não tem desculpa. Agora aqui está o ponto-chave. Isso não é suficiente para salvá-lo. Isso é apenas o suficiente para te condenar sem nenhuma desculpa. E ele não vai dali para a verdade. Ele vai dali para o erro. Ele começa a descer. Eles conhecem a Deus, não o honram como Deus, não lhe dão graças, se tornam fúteis em suas especulações, o coração tolo está obscurecido, professam ser sábios e se tornam loucos. Essa é a palavra grega para idiota. É essa. É uma palavra grega.
E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves. Vocês conhecem a passagem. Então, o que acontece é que o homem recebe poder de raciocínio para levá-lo de volta a Deus. E ele pode saber muito sobre os atributos de Deus, olhando para o mundo ao seu redor. Poder, beleza, ordem, estrutura, design e personalidade. Todas essas coisas. E a sua razão o leva de volta a essa causa. Quando ele chega lá, ele começa a descer. E o seu coração obscurece. E ele corrompe o que ele sabe, porque isso é tudo o que ele pode fazer. Deixado a si mesmo, o homem é um louco, um religioso louco, sem desculpas. É assim que ele vai terminar. E Deus vai trazer o seu juízo e julgamento com sua ira sobre ele. A natureza do homem, com revelação natural, se você quiser chamar assim, só fará dele um pecador orgulhoso, tolo, louco, vazio, mau, corrupto, que não terá desculpa quando estiver diante de Deus. Romanos 2 até diz que tem uma moral estabelecida em sua mente. Ele tem uma estrutura de moralidade, a lei de Deus escrita em seu coração. Mas até os judeus, com a lei de Deus escrita em seus corações e a lei de Deus escrita nas Escrituras, foram julgados e condenados. Assim, o homem entrega a si mesmo, apenas com seus poderes de auxiliar, auxiliados pela influência corporativa da comunidade de pagãos ao seu redor, acabará como um louco, sem desculpas, que desenvolve uma falsa religião. Ora, para entender melhor isso, estamos indo bem rápido, porque eu quero passar por alguns deles. 1 Coríntios capítulo 1. E haverá outros poucos, então mantenha a Bíblia na mão. 1 Coríntios capítulo 1. Aqui temos outra iluminação bem importante sobre uma categoria de pessoas. No versículo 18, há duas categorias de pessoas aqui. Há aqueles que estão perecendo, que se perdem, aqueles que estão se perdendo no presente indicativo. Essa é uma categoria de pessoas. Essas são todas as pessoas não regeneradas. Eles são as pessoas que se perdem, ok? Para os que se perdem. E há o outro grupo mencionado no versículo 18. Os que somos salvos. Aqueles que estão no processo de salvação. E embora a salvação seja, é claro, em seu início, não um processo, mas um milagre divino, seguindo a primeira fase da salvação, que é justificação, regeneração, conversão, tudo isso, santificação, então a glorificação. Então aqueles que pertencem ao que somos salvos, indo da justificação através da santificação para a glorificação, essa é uma categoria. A outra categoria é os que se perdem. Então vamos olhar para os que se perdem e fazer a pergunta: o que caracteriza os se perdem? A primeira coisa que encontramos no versículo 18 é que a palavra da cruz é para eles uma loucura. E aqui temos a mesma palavra novamente para idiota. São pessoas loucas para quem a verdade é uma idiotice. Eles rejeitam o Evangelho, eles rejeitam a palavra da cruz, que é o Evangelho, eles rejeitam o Evangelho. Isso é categoricamente verdade. Pessoas que perecem rejeitam o Evangelho. Portanto, eles são indesculpavelmente incapazes de ir até Deus sem o Evangelho. E para piorar ainda mais, se você lhes der o Evangelho, eles vão rejeitá-lo. Por que eles fazem isso? Porque a mensagem é inaceitável, é loucura para eles, está abaixo deles. Eles riram do apóstolo Paulo, eles zombaram dele. Ele pregou Cristo o tempo todo. E eles não se impressionaram com ele. A sua presença foi inexpressiva e o seu discurso foi desprezível. E tudo o que ele fez foi pregar o Evangelho. Assim, a categoria de pessoas que se perdem são os tolos, idiotas espirituais, os religiosos sem perdão, que mesmo quando ouvem o Evangelho, o rejeitam, porque a mensagem é inaceitável, é loucura, é irracional.
Não é uma mensagem racional. Esta expiação substitutiva, esta salvação por um judeu crucificado. Veja, Paulo passou por momentos horríveis tentando comunicar aquela mensagem com todo o restante da igreja primitiva no mundo gentil, não foi? Você pode ir aos Circos Máximos em Roma e encontrará os restos de uma incrível escultura em torno dos Circos Máximos. É uma escultura de uma figura crucificada com o corpo de um homem e a cabeça de um burro. E embaixo, as palavras Alexa menos, um homem se curvando. E as palavras Alexa menos, adora o seu Deus. Queria adorar um burro crucificado. Essa era a visão do mundo. Foi duro dizer ao mundo romano, um mundo onde todos queriam liberdade em um mundo de escravidão, que eles precisavam se tornar escravos de um judeu crucificado. Essa é uma tarefa difícil. A mensagem toda era tolice para eles. Mas não é apenas irracional e inatingível. Versículo 19. E aqui ele pega algo emprestado de Isaías 29. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Você não pode chegar a Deus por esse caminho. Não pode ser assim. Por outro lado, Deus aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Amigos, essa é a grande comissão. Em palavras diferentes, a única esperança de salvação é através da pregação, da mensagem, da palavra, da cruz, do ouvir e do crer. É a única esperança. Portanto, eles tinham uma mensagem irracional. Eles tinham uma mensagem que era inatingível da perspectiva humana. A mensagem é irracional. A mensagem é inatingível. E para tornar as coisas mais difíceis, nos versículos 26 e 28, diz que as pessoas que estão pregando não são dignas de serem citadas, não são nobres, são tolos, fracos, desprezados, que significa pessoas que são absolutamente ninguém, como ninguém. Você tem uma mensagem racional e sobre a salvação em alguém que afirmava ser Deus e que foi crucificado pelos romanos, rejeitado pelo povo que veio salvar, os judeus. E que se supõe ser o Deus do universo e o único Salvador, isso não é razoável. Pior ainda, é inatingível. Pior ainda, seus pregadores são comuns, inexpressivos e fora de moda. Vá para o capítulo 2, é onde ele diz: eu estava com vocês na fraqueza, no medo. A minha mensagem, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas no poder do Espírito. Então, como alguém vai crer? Quer dizer, isso é impossível. Não apenas é impossível para o não regenerado ser salvo sem o Evangelho. É impossível para o não regenerado ser salvo com o Evangelho. Eles não podem chegar lá sem isso. E por conta própria, você está pronto para isso? Eles não podem chegar lá com isso. Mas Paulo diz, eu continuo pregando. Por que você continua pregando isso, Paulo? Por que você continua pregando? A resposta dele vem nos versículos 30 e 31 do capítulo 1. Porque eu amo isso. Se você ainda não viu a soberania de Deus antes, veja agora. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus. A única maneira de alguém ser salvo é por aquilo que ele faz, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. O Senhor projetou dessa maneira para que ele receba o quê? Toda a glória.
toda a glória. Paulo diz no capítulo 2, veja, eu prego da maneira que eu prego para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. O quê? Mas apoiar o quê? No poder de Deus. Portanto, as pessoas da categoria dos que se perdem, o mundo dos incrédulos, não serão salvas por conta própria sem o Evangelho. Eles nem mesmo serão salvos por conta própria com o Evangelho, mas eles não serão salvos sem o Evangelho. Mas quando forem salvos com o Evangelho, serão salvos pelo poder de Deus que os salva. Para acrescentar ao mesmo tipo de pensamento, desça para o capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Eu tenho notícias para vocês. Vocês não têm ideia do que Deus pensa. Isso é ridículo. Algum cara em algum lugar do mundo, por sua própria intuição mística, vai discernir a mente de Deus sem chance. A sua mente é tão corrupta que ele pensa como um ser humano caído, corrupto e ímpio. E Deus não pensa assim. Portanto, o apóstolo Paulo diz, o único que conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus. Então, a única maneira de sabermos o que Deus pensa, o que Deus deseja e o que Deus requer, é se isso for revelado a nós. Portanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não em palavras humanas, nem em sabedoria humana, mas as ensinamos pelo Espírito, combinando com pensamentos espirituais, com palavras espirituais. Deixe-me falar algo aqui. Qualquer pensamento espiritual não conectado a uma palavra espiritual na Escritura está errado. Pensamentos espirituais vêm de palavras espirituais. E está falando sobre a revelação da Sagrada Escritura. O versículo 16 diz, temos a mente de Cristo. Isso não é uma experiência mística, isso não é intuitivo. Essa é a Escritura. Temos a mente de Cristo, a mente de Deus, revelada pelo Espírito Santo. E somente por isso podemos saber o que Deus deseja, o que Deus exige, o que Deus demanda. O homem natural, voltamos à teologia natural, versículo 14, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Voltamos à mesma palavra, né? Para eles, são tolices. Eles não conseguem entender isso. Eles são avaliados espiritualmente, estão mortos e cegos. Além da revelação das Escrituras, abrangendo o Evangelho de Jesus Cristo, ninguém no natural pode encontrar o caminho para Deus. Todo o melhor da sabedoria humana leva à falsa religião e à ignorância, pela qual, como vimos em Romanos 1, eles professam ser sábios e se autodenominam PhDs. Vá para 2 aos Coríntios, capítulo 10. Mais alguns minutos aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 10. Falando sobre o dia da guerra espiritual, muitas pessoas falam sobre isso e acham que significa perseguir demônios e dizer a eles o que fazer. Você realmente não quer fazer isso. Você parece bobo, em primeiro lugar, dizendo aos demônios o que fazer. Lembro de uma grande conferência de pastores, não sei se você estava lá naquela época, e o moderador, acho que você deve ter estado lá, levantou-se para iniciar aquela conferência e disse, vamos orar. E ele disse, Satanás. Eu pensei, oa, sério? O quê? Eu ia pregar na conferência, eu quase caí. Quem ele pensa que ele é? Satanás? Então ele começou a dizer a Satanás o que fazer. Sabe? Uau! Isso não é uma coisa muito espiritual. Chamar demônios? Versículo 3, 2 Coríntios 10. Embora andando na carne, e não estamos falando sobre pecado, somos humanos. Isso está falando sobre o ministério, como Paulo ministrou. Sabe, nós somos humanos, mas não guerreamos segundo a carne, não usamos as armas humanas, ok? Não há armas humanas que vão funcionar.
Então as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Uma linguagem vívida. Temos que ter, eu acho que a King James diz, usa a palavra poderoso para Deus, mas divinamente poderoso é bom. Nossas armas têm que ser sobre-humanas, sobrenaturais, transcendentes. Não podemos usar a engenhosidade humana, o planejamento humano, a técnica humana, a sabedoria humana. Tem que ser divino. Por que temos que ir para a batalha em um nível divino, com armas divinas? Porque nós estamos entrando em uma operação um tanto formidável para a destruição de fortalezas. A palavra grega fortaleza significa um forte, uma prisão, uma tumba. A mesma palavra. Edifícios maciços, de granito, de pedra. Estamos tentando destruir fortificações maciças na guerra espiritual. O que são? Está descrito no versículo 5. O final do versículo 4 fala sobre como, dissemos, a destruição de fortalezas. O início do versículo 5, a destruição de sofismas, especulações. Isso significa que as fortalezas são especulações. Qual é o logismo que a NAS chama de especulações? São ideias, ideologias, teorias, pontos de vista, filosofias, psicologias, religiões, qualquer tipo de ideia. Além disso, sigam até mesmo toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A guerra espiritual é uma batalha contra ideias anti-Deus. É uma batalha pela mente. Não é perseguir demônios, é lutar pelas mentes das pessoas, cujas mentes são cativas de ideologias, ideias e teorias, pontos de vistas e religiões mortais e anti-Deus. Precisamos de armas que esmaguem o erro. Diga-me vocês, qual é a única coisa que pode destruir o erro? A verdade. Então ele nem precisa nos contar. Nós entendemos. Temos que ir com a verdade divina. Sobrenatural, a verdade divina. E qual é o nosso objetivo? Se vamos evangelizar, esta é outra passagem da Grande Comissão. Nós temos que esmagar todo pensamento errado a respeito de Deus e levar todo pensamento cativo à obediência de quem? Cristo. Não há outra maneira das pessoas serem libertas. As pessoas elas se fortaleceram em suas ideologias condenatórias. Essas fortificações se tornam suas prisões e depois se tornam seus túmulos. Se quisermos resgatar as pessoas, temos que destruir essas ideologias, substituí-las pela verdade sobre Cristo e chamá-las à obediência a Ele, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Não importa como você chega a isso na Bíblia, você sempre acaba com a necessidade de proclamar a verdade a respeito de Cristo. Essa é a única coisa que liberta as pessoas da prisão em que suas ideologias condenatórias as prendem. Volte a 1 Coríntios por um momento. Podemos não passar das cartas de Paulo aos Coríntios, mas há uma outra passagem formidável para marcar aqui. E ela está baseada em Deuteronômio 22 e no Salmo 106, mas é 1 Coríntios 10, 19. Paulo está falando sobre todo esse problema da comida ser oferecida aos ídolos. No versículo ele diz que um ídolo não é nada. Não, um ídolo não é nada. Não concordamos com isso. Isso é uma invenção fabricada. Mas uma coisa importante a entender é, quando as pessoas sacrificam aos ídolos, quando adoram os seus ídolos, seus falsos deuses, podemos dizer que isso é o melhor que podem fazer, e essa é a maior revelação que têm, e estão tentando o seu melhor, e Deus vai aceitar isso? Que Ele irá aceitar isso como adoração a Ele? Porque eles não sabem nada melhor do que isso. Ele vai dizer, ok, vocês estão tentando fazer a melhor adoração, e eu vou deixar isso ser um substituto para mim. Eu não creio nisso. Versículo 20.
Antes digo que as coisas que eles sacrificam é o quê? A quem? Sim, é a demônios. Isso é adoração demoníaca. Isso é o que os hindus fazem. É isso que as testemunhas de Jeová fazem. Isso é o que os mormons fazem. Eles adoram demônios, não a Deus. É aí que você vai com a teologia natural. É aí que você vai com esse tipo de pensamento. Você acaba adorando demônios todas as vezes. Demônios. Adoração demoníaca. Quando eu estava na Rússia, eu estava reunido com um grupo em uma sessão fechada, todos os principais pastores das igrejas evangélicas na Rússia, e eles disseram, porque eles não tiveram muito treinamento, eles disseram, Alá não é o mesmo que Jeová Deus? E eu não sabia que a pergunta iria surgir, eu disse, não é. Aqueles que adoram Alá adoram demônios. Não existe Alá. Al-Ilá, Deus. Não há Alá como Deus. Há apenas os demônios que personificam Ele. A teologia natural levará você a adorar demônios. E diante de Deus não haverá desculpas. A única maneira de ser salvo é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Por que você acha que Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura? Essa é a única maneira. Eu gostaria de ter tempo para falar sobre Romanos 10. Essa foi a melhor parte dessa mensagem. Uau! Você tomou todo o meu tempo, Steve. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar um avião, eu tenho que pregar na igreja amanhã. Veja, Romanos 10. Vamos resumir. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Como eles o invocam? Como eles o invocarão se não o ouviram? Você precisa de mais? Como eles podem ouvir se não tem quem prega? Como eles irão ter um pregador, a menos que sejam enviados? Isso não é uma cirurgia cerebral. É por isso que fazemos isso há 2000 anos, enviando pregadores até os confins da terra, certo? Porque a fé salvadora vem pelo ouvir a mensagem a respeito de Cristo. É melhor orarmos. Vamos orar. Se eu tirar o meu segundo fôlego, estaremos todos em apuros. Pai, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações, porque a tua palavra é tão clara. Nós amamos isso profundamente, e o que amamos nele é o seu poder vivificante. E isso acontece porque está claro para nós. Não porque somos nobres, poderosos e brilhantes. Não porque somos as mentes da elite, mas em tua majestosa simplicidade. A sua mensagem é inconfundível, de modo que um estrangeiro viajante, embora seja um ignorante, até uma criança pode entender. O mundo precisa ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Que nunca estejamos tão contentes com a nossa teologia, nunca sejamos tão contentes com o nosso privilégio de sermos salvos pela graça soberana, a ponto de nos esquecermos que o nosso grande Deus não apenas nos salvou, nos escolheu, mas também nos escolheu para sermos o meio pelo qual Ele salvará os outros. Torna-nos fiéis na proclamação do glorioso Evangelho de Cristo, para sua honra e glória, para todos sempre, e todos digam amém.